Paz e graça, meus irmãos. Começamos com nossa programação Pô de Fé e hoje nós estaremos trazendo mais um assunto aqui teológico, bíblico, e que você se sinta à vontade para mandar a sua notificação para nós nas redes sociais, deixar lá o seu comentário. E hoje o assunto é sobre Enoque e Elias. Será que Enoque e Elias foi arrebatado ao céu sem provar a morte? Esse tema é um tema polêmico, é um tema bíblico e também teológico, e hoje nós estamos aqui para falar desse tema com o nosso irmão em Cristo, nosso amigo, professor Alexandre. Professor Alexandre, fica à vontade para se apresentar. Graça e paz, pastor Felipe, presbítero irmão Alex, é uma honra poder estar aqui com o senhor, né? Satisfação enorme. Felipe, a gente já se conhece. E para mim é uma alegria, mais uma vez, participar dessa programação e contribuir nesse assunto que, diga-se de passagem, pastor Felipe, muito polêmico. Vamos aí estar contribuindo para a glória de Deus, para mais um aprendizado, para todos os internautas aí, os irmãos que acompanham essa programação, que possa ser bênção na vida de vocês. Deus abençoe, Felipe. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? E vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado, como vocês enxergam nas Escrituras? Enoque e Elias foi arrebatado sem provar a morte ou eles morreram? Esse vai ser o tema de hoje. Está junto conosco também nosso irmão em Cristo, presbítero Alex. Se apresenta aí, irmão. Paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui, né, podendo cooperar para o reino do Senhor. E para mim é uma honra estar aqui com vocês também, né? Pastor Felipe, seu irmão pastor Alexandre aí, que Deus seja louvado pela vida de vocês aí. Eu estou aqui para aprender com vocês também, me considero o menor entre vocês aqui, amém? Todos nós estamos aprendendo, né? Como costumo dizer que em Bíblia ninguém se forma, né? Mas nós estaremos nos debruçando hoje acerca desse assunto. Bom, sem delongas, vamos começar então aqui com a nossa programação. O tema é sobre Enoque e Elias. Será que Enoque e Elias foi arrebatado sem provar a morte? Eu quero começar com essa pergunta porque os pais da igreja já falavam sobre esse assunto, né? Tertuliano, né? Tinha essa ideia de que tanto Elias como Enoque, eles tiveram esse privilégio, né, de não experimentar a morte, deles serem arrebatados sem provar a morte. Assim como Hipólito de Roma também tinha essa ideia, mas a gente já tinha, professor Alexandre, presbítero, a gente já tinha a ideia de que já havia um debate entre eles, tá? Hipólito de Roma cria que Enoque e Elias foi arrebatado sem provar a morte, Tertuliano, só que existia João Crisóstomo, e João, ele reconhecia que Enoque e Elias foi arrebatado, professor Alexandre, mas até o céu atmosférico, não ao céu de Deus. Então já existia esse, né, debate teológico, essa divergência teológica, e hoje nós estaremos justamente tratando sobre esse assunto, tá? Então você que está nos acompanhando, é um assunto teológico e bíblico, e eu espero que você venha ser edificado com essa palavra, tá? Então a primeira pergunta, eu vou começar aqui da direita para a esquerda com o nosso irmão em Cristo, professor Alexandre. A pergunta está no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 3, versículo 13, que diz: Jesus, né, afirmou, né, ninguém subiu ao céu. E como nós podemos conciliar isso com Enoque e Elias? Se Jesus fala que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu de lá, como então nós explicamos, né, Enoque e Elias ter subido ao céu, professor Alexandre? Pois bem, pastor Felipe, presbítero Alex, eu concordo com as palavras de Jesus, aqui em João 3, versículo 13, quando ele diz que ninguém subiu aos céus. E ninguém mesmo subiu. Então nem Enoque, nem Elias. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas lá no Antigo Testamento fala que Enoque ele foi transladado,
Deus tomou para si, Elias também. Mas Jesus, ele é bem claro em dizer que ninguém subiu ao céu. Então seria aqui uma interpretação literal, professor Alexandre, das palavras de Jesus, quando ele diz ninguém subiu ao céu, quer dizer que ninguém de fato subiu ao céu. Então como a gente explica essa questão de Enoque e Elias ter sido arrebatado ao céu de Deus, se ninguém subiu ao céu? Como a gente explica isso, biblicamente falando? Então, biblicamente falando, a gente precisa analisar, como eu sempre costumo dizer, o contexto. Tanto o contexto imediato, como o contexto geral, né? Principalmente veterotestamentário. Por quê? Porque o contexto ele vai falar por si. E depois vem a revelação, né, também do Novo Testamento, que vai explicar algumas doutrinas que até então nós não tínhamos muito clara, né, no Antigo Testamento. Por exemplo, eu afirmar que Enoque e Elias foi para o céu, subiu para o céu de Deus, a gente implica em várias doutrinas, principalmente neotestamentárias, do Novo Testamento, que colocam em xeque alguns pontos doutrinários que, inclusive, é de extrema importância para a salvação. Por exemplo, a doutrina da glorificação. Nós sabemos muito bem que o único que morreu e foi glorificado como primícia daqueles dentre os mortos, né, que Paulo vai mencionar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, 22, é o Senhor Jesus. E Paulo, ele é enfático em dizer que ele é a primícia dos que dormem. E não só a primícia dos que dormem, mas também é o primeiro a ter um corpo glorificado. É aí que pega, né? Porque a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ter essa transformação, né? Exatamente, com o corpo glorificado. Por isso da nomenclatura, né? Da palavra, primícia. Por que primícia? É o primeiro. Ele é o primeiro, dentre muitos que também serão ressuscitados. Daí da ressurreição. Capítulo 15 de 1 Coríntios vai trabalhar a ressurreição dentre os mortos. E não somente a ressurreição dentre os mortos, ouvintes, mas também a glorificação. Quando ele diz que num abrir e fechar de olhos, que muitos interpretam ali como sendo o arrebatamento da igreja, no abrir e fechar de olhos. Não. O que Paulo está mencionando ali é a transformação dos corpos. É que uma coisa faz parte da outra, né? Que se dará de uma forma tão rápida que vai ser no abrir e fechar de olhos. Sim, ok? Sim. Então, só para os irmãos aí que estão acompanhando aí, o professor Alexandre está trazendo aí uma outra linha de pensamento sobre o arrebatamento de Enoque e Elias. Então, segundo a visão do professor Alexandre, Enoque e Elias, ele não foi arrebatado ao céu de Deus, tá? E tem Jesus como primícia daqueles que dormem. É interessante, porque como bem explicou o professor, né, Jesus é a primícia dos que dormem, Jesus é a primícia daqueles também que deveria ser ressuscitado, né, com o corpo e estar com o corpo glorificado. Isso é bem interessante. E o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, tem logo o quê? A transformação, né? O corpo glorificado. Presbítero Alex está com a palavra também, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria de falar com o pastor Alexandre acerca de... há quem diga que aqui o sentido ninguém subiu ao céu por seus próprios méritos ou para habitar plenamente a presença de Deus, senão Cristo. A ideia não exclui a transladação de Enoque e Elias, mas mostra que estes não ascenderam em glória redentora como Cristo. Essa é uma questão que alguns dizem que esse é o sentido desse não subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu quer dizer, pelo seu próprio mérito. Como que fica essa questão? Como que o senhor consegue nos responder essa questão? Então, tem essa explicação aí. Se eu não me engano, também o pastor Elias Soares de Moraes, ele traz essa argumentação, se eu não me engano, naquele livro dele lá de Perguntas Difíceis de Responder. Isso. Volume 2 ou 3, se não me falha a memória. Só que, como eu disse no começo da minha fala, implicaria em algumas contradições, né, de algumas maiores doutrinas do Novo Testamento, a gente afirmar, né, que Elias e Enoque foram para o céu.
Mas não foi necessariamente, como pontuou o irmão aí, por méritos próprios ou sei lá. Mas de alguma forma eles tiveram que morrer. Mas aí onde que está o X da questão? Para que céu que eles foram? Será que é o céu de Deus? Porque, biblicamente falando, o primeiro a inaugurar o céu foi Jesus. Isso com base em Coríntios capítulo 15, tá, irmãos? Versículo 22. Não só com base em 1 Coríntios 15, como também em Colossenses capítulo 3 e várias passagens que a gente encontra no Novo Testamento. Né? 1 João capítulo 3. Sim. Então, assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, né? Fala que a mulher ali, que estava vestida do sol, né? Com a lua debaixo dos pés e tal, ali também fazendo a referência ao varão que ela deu à luz, e esse irá reger as nações com cetro de ferro. Este? É o Filho do Homem. Exato. E lá diz o texto que ele foi arrebatado aos céus. E no sentido de ser arrebatado ao céu ali, é claramente uma pessoa que não provou a morte. O único que não provou a morte e recebeu um corpo glorificado, né, no Novo Testamento é Jesus. No Antigo Testamento nós não temos uma referência de corpo glorificado. E aí onde que entra o X da questão? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 50 e 51, Paulo diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então como que Elias e Enoque entraram no céu de Deus? É aí onde que eu volto a pergunta para o senhor, presbítero Alex. Não, sim, não, ficou bem respondida a sua pontuação aí. E eu concordo com o senhor. Essa questão é pontuação. bem interessante, essa questão para todos que estão acompanhando, porque eu quero dar uma pincelada aqui, colocar mais fogo aqui na questão que nós estamos falando desse assunto. Por quê? Porque olha, o professor Alexandre ele trouxe um texto-chave. Se Enoque e Elias foi arrebatado ao céu de Deus, a carne e o sangue não podem, né, entrar no céu de Deus. Como Enoque e Elias, então, adentrou a esse céu? Aí muitos falam, o professor Alexandre, vamos lá para a primeira teoria, que é a mais conhecida. Eles falam que houve uma transformação de corpos ali. Houve uma transformação do corpo de Elias e do corpo de Enoque. Só que isso não bate, né, com 1 Coríntios capítulo 15, né? Porque ali fala que Jesus é a primícia e depois a igreja, após o arrebatamento da igreja. E João, em 1 João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, ele vai dizer que o nosso corpo será idêntico ao de Jesus. Filipenses também, Paulo pontua isso. Então, o modelo do corpo glorificado é Cristo. Então, se nós tivermos, ou tivemos algum personagem bíblico no Antigo Testamento que foi antes de Cristo, então já Cristo desclassifica, exatamente, desclassifica o que Paulo ensinou, o que João ensinou, porque assim, então o modelo não é Cristo, porque se o outro já teve um corpo glorificado, aí muitos podem pegar aquela referência lá da transfiguração, mas e aí, como que o irmão explica lá, né, a transfiguração, onde aparece ali Moisés e Elias conversando com Cristo, ali se trata de uma visão. Uma visão, né? Tá bem claro. A palavra grega ali é horaima. Porque Hebreus capítulo 9 fala que uma vez após a morte não pode retornar mais. Exatamente. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. O juízo. Senão a gente vamos entrar aí numa questão até de outras religiões, né? Contato com os mortos e os mortos voltando. E eu tenho alguns pormenores, pastor Felipe. Fica à vontade. A gente complementar essa questão, por exemplo, de Elias. Elias, por exemplo, quando ele foi, segundo o texto lá, né, levado aos céus, por meio daquela carruagem ali, aquele redemoinho e tal, alguns procuraram Elias. Depois, né, da sua subida e tal, que ele estava ali com Eliseu, e o Eliseu ele começa a gritar ali, a clamar, né? E é interessante que depois desse evento, Eliseu ele pede para que as pessoas procurem ali, né, Elias pelos montes, não é encontrado, né?
E é interessante que se passa alguns anos depois, chega uma carta de próprio punho de Elias, como se Elias estivesse em uma outra região, né, observando o cenário de Judá, e escreve uma carta para o rei. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Vai anotando que diz aí assim, as referências. então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor. Aqui, Elias já tinha sido, segundo a teoria aí, né, que o pastor Felipe pontuou, já tinha sido levado há muito tempo. Há muito tempo. Há muitos anos, né? Como explicar essa carta? Que traz referências, parece, o pastor Felipe, segundo o enredo desta carta, ouvintes, parece ser atual as informações que Elias está pontuando aqui para o rei. Segundo a primeira teoria, né, que é a teoria mais conhecida e mais famosa aí, que é no que Elias foi arrebatado e levado ao céu, alguns afirmam que Elias escreveu essa carta antes dele ser arrebatado, e depois essa carta, né, foi aparecer. Por divina revelação, amém. Algum dos profetas, algum dos discípulos. Para Deus nada é impossível, irmão. Mas que é duvidoso, Porque Eles parece que alguém que está assistindo, né, de camarote o que está acontecendo, só que o ministério dele já se encerrou. A gente vai percorrer bastante sobre essa questão. E eu acho interessante, dentro da simbologia bíblica, ouvintes, que o ministério de Elias e de Eliseu aponta muito para o Novo Testamento, para o ministério de João Batista e de Jesus. Olha que interessante, né? São dois profetas. Jesus é chamado de profeta também. Sim. Só que tem João, né? Que é aquele que vem antes, preparando o caminho, né? Que é o precursor ali, né? Sim. Ele vem trabalhando, endireitando as veredas, para que venha o Senhor e dê continuidade. E acontece conforme as Escrituras havia previsto. E olha que interessante o simbolismo, né? A Bíblia ela é tremenda, ela é perfeita. Nós temos Elias representando Enoque, ou João Batista, né? E nós temos Eliseu representando Jesus. Só que, olha que interessante, para um ministério atuar, o outro não pode estar em vigência. Para que um atue, o outro tem que sair de cena. E é o que acontece no Novo Testamento. Você percebe que enquanto João Batista ele está na ativa, vamos colocar assim, Jesus ele não aparece no cenário. Quando ele aparece, o que acontece? João diminui. Você está entendendo? Como ele diz, né? Convém que eu diminua. Da mesma forma foi com os ministérios proféticos de Elias e Eliseu. Não poderia Eliseu profetizar e exercer o seu ministério profético enquanto Elias estivesse nativo. Vocês estão entendendo o ministério de Deus? Então, é assim que funciona. Então, foi preciso Deus tirar Elias de cena para que Eliseu pudesse exercer seu ministério. Da mesma forma foi com João Batista. João Batista ele saiu de cena. Só que olha que interessante. Ele foi levado para o céu? Não. Ele não foi. Ele morreu, foi, né? Podemos dizer assim, que esquecido ali um pouco, né? Foi preso, né? Foi preso ali e tal. Morto. Ele teve até aquela dúvida se era Jesus mesmo, ou se eles tinham que esperar um outro e tal. Só que o ministério continua e aí Jesus, ele aparece no cenário. E agora os holofotes estão todos em Jesus. Não estão mais em Elias. Ou em João. Da mesma forma, foi com Elias e com Eliseu. Foi preciso Elias sair de cena para que Eliseu pudesse atuar seu ministério. Vamos entrar aqui na segunda E com pergunta. porção dobrada, hein? Com certeza. Só pra recapitular. Lembrando que porção dobrada Já era aponta- algo do Antigo Testamento, tá, já irmãos? aponta para algo maior. Exatamente. É por Hoje isso nós que temos a plenitude do Espírito. João Batista vai dizer que ele não era digno nem sequer de, né? Porque o ministério de Jesus seria maior do que Exatamente. o de João Então, Batista. podemos entender, então, pastor Alexandre, que esse translado de Elias é o mesmo de Felipe. Foi
transportado de um lugar para o outro. Exatamente. Ele estava ainda na terra, mas então, exatamente. É isso que a gente pode entender. Exatamente. O presbítero Alex parece que já aderiu à nova linha de pensamento, já mudou Não, imagina. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, 24, está escrito, né, que eu vou entrar dentro dessa pergunta que o presbítero Alex acabou de citar aqui. Aparece a palavra tomou, tá? Que Enoque foi tomado. Esse texto está claramente, segundo a primeira teoria, né? Está claramente dizendo que Enoque e Elias, né, que Enoque foi arrebatado ao céu de Deus. Como fica, o professor Alexandre, essa palavra tomou que aparece aqui em Gênesis 5:24, segundo a primeira teoria, essa palavra ela indica claramente dentro do texto, do contexto, dentro da etimologia da palavra no original, que Enoque realmente foi arrebatado ao céu. Como você explica essa questão? Então, a palavra hebraica aqui, para tomou, é lacar. E a palavra lacar, ela aponta dentro da transliteração, da Septuaginta, para a palavra harpazo, no grego. É a mesma palavra para arrebatamento no Novo Testamento. Só que essa palavra, ela não só aplica-se, podemos dizer assim, para uma questão de você tirar alguém da terra e levar para o céu. Não. Você pode arrebatar algo de um lugar para o outro. Foi o caso que o presbítero citou aqui do próprio Felipe, né, meu xará? Isso. Felipe, ele foi transladado de um lugar para o outro. Exatamente. Também, em uma ocasião, nós temos a empregação de uma palavra semelhante a essa daqui no Novo Testamento, quando tentaram arrebatar Jesus, pegando a força para o fazer, ou querer fazer, né, dele rei. Sim. E Jesus, sabendo dessa intenção, ele fugiu, ele sumiu ali do templo, né? Porque a intenção dos judeus ali era tomar ele, pegar ele à força. E é a mesma palavra. Se você for transliterar para o Antigo Testamento, é lacar também. Então, essa palavra aqui, ela não nos garante nada de que Enoque foi levado para o céu, até porque eu já falei, implicaria numa contradição de algumas doutrinas do Novo Testamento. Mas se ele não foi levado para o céu, professor Alexandre, para onde Deus o levou? Para onde Deus o transladou? Conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que ele foi transladado para não ver a morte. O que dá a entender, segundo alguns estudos também, eu já vi alguns comentários, que aponta para uma tirada de um local para o outro, para que ele não fosse ali assassinado. A grande questão é que a primeira teoria, eles afirmam que Deus arrebatou, né, Enoque para si mesmo, né, conforme o texto. Deus o levou para si. Indica fortemente de que Deus tomou Enoque e o levou à sua presença ao paraíso, ao céu. Mas então, sem provar a morte, impossível. Isso aqui pode ser até, podemos dizer assim, aplicado dentro de um literalismo. Vamos pegar isso aqui aplicado dentro do literalismo? Beleza, bacana. Você aplica. Só que Deus o matou. Você não pode colocar isso como sendo, por exemplo, um arrebatamento. Um arrebatamento, ou se ele tivesse tido uma exceção da parte de Deus, olha, todos os homens vão provar a morte, menos você. Porque você foi fiel, você foi, né, leal, você andou comigo, aí você não vai provar a morte. Mas espera aí, para ele não provar a morte, implica em algumas coisas. Quais são essas coisas? Glorificação. Por quê? Carne e sangue não pode dar o reino de Deus. Então, será que ele foi para o paraíso, né? Sem provar a morte? Ou em carne e osso? Como? Temos uma pessoa de carne e osso, então, lá no paraíso? No Sheol? No seio de Abraão? Porque ali era lembrando Antigo Testamento. Tudo bem, mas o novo. Vamos colocar o paraíso, né? O paraíso, o estado intermediário dos mortos, antes da ressurreição e do arrebatamento. Será que Elias e Enoque estão ali com corpos normais? Sendo que é um lugar... E Jesus foi o primeiro, né? Não, e não só isso também, porque assim... suponhamos que ali não seja o reino de Deus ainda. Não sim. Não é, porque nós sabemos que Basileia será empregada aqui no Novo Mundo, né?
Que é o mundo vindouro, que há de vir, o novo céu e nova terra. E o reino de Deus aplica em várias questões, né? Mas o Basileia, onde que Cristo passa a reinar, é na terra, depois dela ter sido glorificada, né? E depois com o novo céu e nova terra. Certo? Aí entra a palavra paligenese, onde Cristo vai transformando todas as coisas. E no finalzinho, que vai culminar todas as coisas, né? No A descida, só reino, né? que é o mundo vindouro, onde a nova Jerusalém desce do céu. e ali é a eternidade para todo sempre. Mas antes disso, a gente tem um estado intermediário, onde as pessoas que estão morrendo em Cristo hoje e que morreram lá no Antigo Testamento estão, é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Né? No Antigo Testamento, Sheol, Hades, Seio de Abraão. No Novo Testamento, paraíso. Certo? Só que, se é paraíso, pode falar. Não, continua, eu tô Tá bom. prestando atenção no senhor. No Novo Testamento, paraíso, se eles foram com corpos normais, como o nosso, e não provaram a morte, nós temos um problema. Cristo, né? Não, aí não implica na glorificação de Cristo. Por quê? Porque eles foram com corpos normais Sim, para tem o essa estado questão da carne e do intermediário. sangue. Só que o estado intermediário é para quem morreu. Exato. Não faz sentido para pessoas que não morreram, o estado intermediário. Eu já vi pessoas Por falarem... isso do nome, estado intermediário. Por quê? Porque estão aguardando para serem o quê? Glorificadas ou ressuscitadas. Eu já vi pessoas que Né? Obviamente. creem na primeira teoria, eles alegam o seguinte, né? Quando a gente confronta com esses textos e gera essas perguntas, eles trazem a ideia de que Deus para si o tomou. Deus tirou o fôlego de vida deles e levou eles para o céu. Mas não é isso que a gente vê, né? Isso daí já é um pensamento totalmente diferente, Sim, né? sim. Porque a ideia da primeira teoria é de que, de fato, Enoque foi arrebatado ao céu sem provar a morte. Bacana, mas essa galerinha aqui que implica nessa questão aí, eles têm que responder. Como é que fica, então, a doutrina da glorificação e de Cristo ser a primícia dos que dormem? Não só dos que dormem, que é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer, como também, porque aí está intrinsecamente linkado. É a ressurreição e o que mais? A glorificação. Não tem como você desvincular isso. Cristo ele foi ressuscitado? Sim, ao terceiro dia, correto? Conforme as Escrituras. Sim. Mas ele só foi ressuscitado? Não. Ele foi glorificado também. Então, não tem como você separar. Aí entra a transformação do corpo. É igual à igreja. A igreja vai ser ressuscitada? Sim. Mas automaticamente, junto com a ressurreição, está a glorificação. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Então, da mesma forma, é essa questão. Como que fica, então, Enoque e Elias no paraíso ou no céu, que seja, sem corpos glorificados? Ou, se foram antes de Cristo, com que corpos eles entraram? É porque tem que ter uma transformação. Porque As pessoas senão não explicam. Esses que pontuam essas coisas aí não explicam tem isso. que ter uma transformação, porque aí nós teríamos que, como diz um amigo, rasgar 1 Coríntios capítulo 15. Né? Elias Soares não explica essa questão. Teríamos que rasgar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 em diante, quando começa a falar de Cristo como primícia, né? Daqueles que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. Como explicar então Enoque e Elias entrando no paraíso? E aí, alguns explicam que houve a transformação do corpo de Elias e do corpo de Enoque ao entrar no paraíso de Deus. Alguns falam céu. Porém, todavia, como que fica isso? Porque Cristo não seria o primeiro? Exatamente. Exatamente. É bem interessante. Exatamente. Vamos para a terceira pergunta, e vocês que nos acompanhem, haters de plantão, nós estamos trazendo aqui no Pode Fé as duas visões, tá? Teológicas. Isso daqui não salva ninguém, o que salva é Cristo Jesus, é crer na palavra do Senhor, mas é um assunto totalmente interessante e, claro, gera polêmica, dúvidas, mas é por isso que nós estamos aqui, para nos debruçarmos sobre as Escrituras. A terceira pergunta é, Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, isso significa que ele já recebeu a ressurreição gloriosa? Não, em hipótese alguma, foi o que eu acabei de falar. Não tem como.
Isso está reservado, tem um dia oportuno, né? Eu costumo dizer que... 1 de Pedro 1:5. Exato, eu costumo dizer que isso é um mistério. Quando a Bíblia fala, Paulo, quando ele vai começar a falar sobre a questão do arrebatamento, né, da transformação, ele diz: eis vos digo um mistério, algo que vai ser cumprido e revelado através da igreja. Então, eu vejo que Enoque e Elias é uma sombra que aponta para bens futuros. Exatamente, né, exatamente. Que aponta lá na frente no arrebatamento da igreja. E não que eles foram arrebatados. É claro que tem a primeira, eu sempre acreditei na primeira teoria. Hoje eu já creio diferente. Não estou aqui debatendo, mas é interessante porque aqui nós traz as duas visões. Eu, como professor também de teologia, eu ensino as duas visões e hoje no Pó de Fé você está aqui ouvindo as duas visões. Qual visão você acredita? Você crê que Enoque e Elias foi arrebatado ao céu de Deus sem provar a morte? Ou você crê, como nós estamos apresentando aqui hoje, de fato eles morreram, né? E estão aguardando no paraíso o dia da ressurreição, a saber, o dia do arrebatamento da igreja. É bem interessante. A quarta pergunta é: Hebreus 11:13 afirma que todos estes morreram na fé. Pergunta, professor Alexandre, isso inclui Enoque? Enoque e Elias. Sim, todos da galeria da fé, mencionados pelo escritor ali, né, anônimo, que é o escritor aos Hebreus, ele diz que todos morreram. Todos. E ali nós temos indicações para Elias, por mais que ele não cita o nome de Elias no capítulo 11, mas nós temos indícios de que ele pontua Elias ali, ele trabalha Elias ali na sua narrativa, né, na sua argumentação, propriamente dito. E Elias, quanto Enoque, aparece ali. Enoque nitidamente, no versículo 5 ele já trabalha o nome de Enoque ali, né? Que ele foi transladado para não ver a morte, tal. E depois, lá no finalzinho, ele vai dizer. Ele fala aí no verso de número 5, né? Ou melhor, 13. E depois, lá no 39, ele vai dizer que Deus tinha algo superior para nós, sem que eles não obtessem. Aí vai falar do repouso, exatamente, né? Que existe um descanso. E não somente isso, também a questão da ressurreição e glorificação. Sim. Para que sem nós eles não pudessem obter estas coisas. Por quê? Porque Cristo tinha algo maior para o Novo Testamento. Então, aqueles que morreram no Primeiro Testamento, e não no segundo, que é o Novo, né? A gente fala velho, o primeiro, né? Na verdade é antigo, né? O Antigo Testamento. Velho é coisa ultrapassada. Que o Primeiro Testamento. Velho, né? Ou Primeiro Testamento. Primeiro Testamento. Fica melhor. Primeiro Testamento. Ou Antigo, né? Que traz a ideia de algo valioso. O que Hebreus recomenda, né? O Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento, ele tinha coisas gloriosas contidas nele. Só que o Segundo Testamento, ele tem coisas superiores ao primeiro. Entende? E é isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele está pontuando. Ele está falando, olha, todos esses aqui, a galeria dos heróis da fé, sem vocês, igreja, não pode ser nada. Por quê? Porque Cristo... É por isso que eu tenho um amigo lá no Rio, que ele diz assim, que a igreja, né? Um amigo Kennedy, um abraço, Kennedy, se você estiver sintonizado nessa programação. O Kennedy lá do grupo Perguntas e Respostas. Ele disse que a igreja está Kennedy com a bola da vez, e de fato, né? A igreja é outro patamar, ele usa bem essa expressiva, né? A igreja é outro patamar. E é realidade. Por quê? Porque Cristo tinha algo maior ao nosso respeito. Isso esse não é uma discriminação para os que morreram lá na antiga aliança. Não, não. É porque Cristo, ele vai culminar todo o seu plano salvífico no Novo Testamento. Não é no Antigo. Porque senão não teria, né? A necessidade dele ter vindo, morrido e tal. Mas por ele ter algo maior ao nosso respeito, ele faz com que aqueles que morreram no Antigo Testamento seja dependente daqueles que estão vivendo no Novo. Estão entendendo isso? É interessante porque o Primeiro Testamento, ou o Antigo, né, que fala... Antigo fala de coisas que são valiosas. É como os carros antigos. Ao invés de, né, desvalorizar, pelo contrário, valoriza ainda mais. O Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, ele não revela isso de fato, mas ele aponta
lá para frente. Exatamente, exatamente. E o arrebatamento da igreja é um mistério. Paulo fala isso. Eis vos digo um mistério. Então a palavra mistério no original significa algo ainda que não foi revelado, que é revelado hoje, né, no Novo Testamento através da igreja e para a igreja. Então você que nos assiste aí agora, você tem esse privilégio de não experimentar a morte se for a vontade de Deus. Podemos não experimentar a morte e fazer parte do arrebatamento da igreja, que é um assunto muito importante que deveria ser tratado com mais frequência em todas as igrejas. Eu quero passar a palavra aqui agora para o nosso amigo presbítero Alex. Fica à vontade para fazer as suas pontuações e fazer algumas indagações ao nosso irmão em Cristo, professor Alexandre. Pega leve aí, Alex. Só a questão aqui de voltando um pouquinho aqui de Enoque, né? Então, o ponto de vista que o senhor falou é que o senhor acredita que Deus tirou Enoque dali para ele não provar a morte. A morte, exatamente. Ou seja, era Deus tirando ele de uma provação, uma tribulação que ele iria passar. Exatamente. Posso falar? Pode. O que diz a história? A história vai dizer que Enoque, ele estava sendo perseguido. As pessoas queriam matar Enoque. Livro de Judas, né? Então, as pessoas perseguindo ele, e Deus vendo isso porque ele, né, agradou a Deus, né, deu testemunho. Então, isso incomoda. Ele era um pregador, né, professor? Sem querer cortar, ele era um pregador. Judas fala que ele era um pregoeiro da justiça, né? Isso, o 7º depois de Adão. Exato. Ele mesmo. E ele, inclusive, tira isso do livro de Enoque, né? Então, assim... A gente vai trazer um debate sobre isso também, logo, logo. São os textos apócrifos, né? Ou pseudoepígrafe. Então, assim... O que diz a história é que ele foi tirado dali porque tinha pessoas querendo matar ele. Então Deus tirou ele de um local e colocou em outro para que ele não visse a morte. No sentido de quê? Das pessoas o matarem. Só por isso. Então, não significa que ele não morreu. Deus o guardou naquele momento para que ele não viesse a sofrer a morte. Exatamente. Naquela hora, naquela ocasião. Exatamente. E não que foi arrebatado ao céu de Deus. Exatamente. Porque faz sentido com o que o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 5 diz, né? Foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte, por quê? Que problema tem se outros experimentaram a morte? Não entende? Não diz provar a morte, né? Exatamente. Eu quero jogar um pouquinho de fogo aqui pro professor Alexandre. Só para responder ainda a primeira questão de Enoque, por que implica em algumas doutrinas do Novo Testamento, que eu classifico como sendo as maiores doutrinas, né? Que são as basilares. Se Enoque e Elias foram, de fato, levados ao céu, ao paraíso, ao seio de Abraão, ao estado intermediário, sem provarem a morte, e com corpos glorificados, se entraram no céu, dentro de João 3,13, né, que Jesus fala que ninguém subiu ao céu, dentro da explicação que o irmão pontuou, e tem alguns livros que pontuam também, que ali não implica necessariamente a pessoa ir por recursos próprios, né? Mas sim, que com a ajuda de Deus a pessoa pode ir e tal. Enfim, Deus querendo, quem é contra, né? Só que isso, como eu disse, implicaria em algumas outras doutrinas que eu tenho por basilares. Dentre elas, qual? A questão, como eu já pontuei anteriormente, da glorificação. Por quê? Porque Cristo, repito, ele é a primícia dos que dormem, e segundo, ele é o primeiro a ter um corpo glorificado. E não só isso, mas como ele também serviu de modelo para os demais corpos glorificados. E não sou eu que digo isso. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele diz assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha aí, o nosso corpo, do grego soma, de humilhação, esse corpo pecaminoso. E ele está pontuando a transformação, que é nada mais, nada menos do que a glorificação aqui. Sim. Né? Para ser igual ao corpo da sua glória. Ponto.
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então não teria como ter essa transformação antes sem um modelo. Sem um modelo. Teria que ter um modelo. E Cristo é o modelo. Então, para entendermos... Se a não ser que nós, venhamos dizer que... A matriz é Cristo. É Cristo. A não ser que a gente venha... A dizer que Cristo já tinha um corpo glorificado antes mesmo da encarnação. Isso na presciência de Deus, sim, né? Mas peraí. Né? Mas então, literalmente, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas ele morreu há 2025 anos atrás. Exato. Sim. Né? Literalmente. Ele teve que ser encarnado para esse Exato. O corpo de Você Cristo só foi glorificado. Entendi a lógica. E todos tá aqueles entendendo? que estão nos acompanhando, se Enoque e Elias foi arrebatado sem provar a morte antes de Cristo, como fica Cristo? Como primícia? Como que fica a história da carne e o sangue que não pode entrar no reino de Deus? E dentro disso, professor Alexandre, eu quero que você explique a questão das palavras nos originais, né? Que sempre vem aqueles exegetas, falando assim, olha, mas o texto e o contexto, fazendo uma análise sintática. Mas é Jesus. Fazendo uma análise aí na etimologia das palavras nos originais. Como fica essa história, então? Ele foi transladado de um lugar por outro. É como Filipe, né? A palavra ali se eu não me engano, para Filipe, que foi transladado, né? Porque nós vemos um teletransporte. Para quem gosta de desenho animado, né? Dragon Ball? O Dragon Ball. Lá tem um Goku que faz o teletransporte. Na verdade, já existia na Bíblia. Quem tem o teletransporte de verdade é o Espírito Santo. Ele teletransportou Filipe, né? De um lugar para o outro e não foi para o céu. Exatamente. Será que foi isso que aconteceu também com Enoque e Elias? Sim. Exatamente. A explicação lógica, né? É o que eu trouxe aqui de Hebreus 11:5, a carta de próprio punho de Elias, depois de vários anos que ele havia sido levado, segundo essa teoria, né, ao céu. Como explicar essa carta? Aqueles que creem na... A explicação você já deu, mas não faz muito sentido. Eles creem dessa forma. Aí, tudo bem, eu sei que para Deus nada é impossível, mas suponhamos, vamos ilustrar aqui Eles trazem a ideia de que Elias escreveu essa carta antes dele ser arrebatado, e depois um dos seus discípulos... Foi lá e entregou pro rei. Exato. Tá. Bacana, sem problema. Só que fica meio sem lógica isso aí. Por quê, irmãos? Por mais que nós sabemos muito bem, por que Deus não teria que usar Elias, ou Eliseu, que estava atuando? Por que Deus não usou ele? Teve que usar uma carta? Não faz muito sentido. Só que, olha que interessante. Ou Elias estava no céu e escreveu uma carta que veio do céu. O anjo trouxe, né? E o anjo trouxe. Não faz sentido. Não faz sentido isso aí. É o que eu volto a dizer. Ele estava em algum lugar assistindo tudo, só que como ele não estava exercendo mais o seu ministério, coube a ele fazer o quê? Uma carta. Do que vir pessoalmente e ali, né? Dizer assim diz o Senhor e tal, profetizar sobre a vida do rei, né? Fez mais sentido para ele fazer uma carta do que vir, porque o que dá a entender que ele estava longe, e muito longe da onde ele atuava como profeta, né? Como profeta. Então não faz muito sentido, por exemplo, Deus me tomar hoje aqui, me levar para o céu, e daqui a, 8 anos, né? Um outro governo, hoje está aí o Lula, né? No poder. Daqui a 10 anos, não sei quem que vai estar, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser outro governante aí. Aí chega uma carta minha, porque eu escrevi hoje o que vai acontecer daqui a 10 anos. Ou algum discípulo atual, escondeu essa como carta. Como se fosse vamos colocar assim, o jornal do dia. Você entendeu? Não faz muito sentido, irmãos. Não faz sentido isso aí. Ou seja, então... mas para Deus nada é impossível. Amém. Nós cremos nisso. Na segunda teoria, praticamente, Enoque e Elias, eles foram transliterados, né, teletransportados para um outro lugar, para não ver a morte física, né? Elias estava pedindo a Deus para ser preservado, e eles foram preservados desse momento, não que eles foram para o céu, e de algum lugar que a Bíblia não cita, Elias enviou essa carta. Seria isso. Isso. Só para os irmãos estarem entendendo. O nosso tempo aqui já está acabando, né? Nós vamos para a última pergunta aqui
na nossa Mas programação. o Alex quer pontuar alguma coisa. Quer pontuar, Alex? Fica à vontade, Então, presbítero. com a pontuação que o senhor fez, a gente poderia dizer então que Elias estaria atuando nos bastidores. Nos bastidores. Exatamente. Estaria orientando ainda. Exatamente. Para alguns, da primeira teoria, Enoque e Elias está no Como céu. nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, algumas referências de pessoas que, né, atuaram, né, nos bastidores. O sogro de Moisés, Sim. bastidores. Jeito. Né? Débora, bastidores. Bastidores. Então tem várias referências, né, veterotestamentárias que apontam para pessoas, né, atuando, né, nos bastidores. É interessante, Sem novidade. eu vou para a última pergunta aqui, que infelizmente O tempo tempo o nosso tempo está ficando apertado Como aqui. diz o Rafael, o relógio é desviado, né? Ele não se converte. Vamos aqui para a última pergunta. Muitos pais da igreja, como Irineu, Hipólito, Tertuliano, eles acreditavam que Enoque e Elias voltarão como as duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora é uma pergunta mais polêmica ainda, de cunho escatológico. Isso confirma ainda que eles terão que morrer? Como fica essa situação, professor Alexandre? Resumidamente, não faz sentido. Eu desconheço na patrística, né, que esses personagens aí que você citou tenha falado isso, né? Sim, Preciso falaram. até dar uma consultada depois. O que discordava sobre isso é João Crisóstomo. Principalmente Irineu, né? Isso. Irineu de Leão, né? Eu particularmente desconheço isso aí. Mas tudo bem. Eu acredito no nosso teólogo, pastor Felipe. Resumindo, não faz sentido porque as duas testemunhas, né, elas não serão nenhum tipo de, vamos colocar assim, né, reencarnação. Não, né? É dois profetas que se levantam no período da grande tribulação. Na verdade, eu creio que não é duas pessoas, literalmente, conforme diz o texto, né? A expressiva duas testemunhas aponta para um simbolismo no Antigo Testamento que mostra para uma autenticidade de ministério profético. Hipólito, sem interromper, já interrompendo. Pode falar. Hipólito de Roma, ele tinha essa ideia. O único que nós vemos assim, antes de Lyon, falando sobre isso, João Crisóstomo, ele já pensava diferente. É aí que entra até o embate teológico. Ele já cria como está sendo apresentado aqui. Ele cria que Enoque e Elias foi transladado até o céu e depois Deus o transladou, né? Fez um teletransporte com ele de um lugar para o outro. Tá? Então é bem interessante. Mas não é de se duvidar não, porque assim, hoje, majoritariamente falando, o pensamento que tem é de que Elias e Enoque, Sim. de fato, foram para o céu e estão no céu. E não morreram. Né? Mas amém. A Então, gente tem para que os ver o que as haters escrituras que tá ensinam. acompanhando a gente, eu só trouxe essas referências aqui, que isso não é uma doutrina nova nossa, já havia esse debate teológico desde os pais da igreja. Exatamente. Como diz Power, né? Power Washer, ele diz o quê? Ele diz que não importa o que você crê, e sim importa o que as escrituras ensinam. Então, assim, eu fico com a Bíblia, não com o pensamento majoritário. Mas 98%, né, acredita que Elias e Enoque não morreram. Amém. Eu fico com os 2% que acreditam que Enoque e Elias morreram. Né? Porque essa teoria da maioria vencer a minoria, isso não faz muito sentido biblicamente falando. Então, voltando aqui para Apocalipse, para a gente encerrar, porque o tempo eu acho que já estourou. Já estourou. Né? Pode explicar aí à vontade. Eu acredito e a gente que encerra. não seja duas testemunhas, literalmente, no sentido de ser duas pessoas unicamente, mas aqui está apontando para um simbolismo bíblico, né? Como eu disse, duas testemunhas no sentido de que a sua autenticidade profética será válida. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o que acontecia? Para uma testemunha ser válida, para você testemunhar contra a vida de alguém no Antigo Testamento, só teria validade se fosse mediante duas pessoas ou três, para que todo juízo pudesse, né, ser ali exercido, certo? Só que com uma só testemunha não era possível. Aqui também,
no sentido de mostrar que a autenticidade profética desses homens que estarão aqui na grande tribulação profetizando será, né, autêntica e terá podemos dizer assim, o carimbo de Deus. Então, não são duas pessoas, literalmente, na minha concepção, no meu entendimento. Por quê? Porque da mesma forma como aponta para duas pessoas literal, né, com característica de Moisés e Elias, não entra nem Enoque. Exato. Porque ali a gente tem... Aí surgem várias teorias, né? Uns algumas características Enoque, de Moisés, outros falam que é Elias, transformando água em sangue. Outros falam né? que é Moisés. Fazendo os céus se cerrar, não chover por 3 anos e meio, assim como foi com Elias e etc. Só que da mesma forma nós temos referências simbólicas a essas duas testemunhas. Por exemplo, diz que são os 2 candeeiros. Também fala das 2 oliveiras. Sim. Que estão diante do Senhor de toda a terra, apontando para 2 árvores, o que aponta para 2 testamentos, né? Ou para as 2 casas de Israel. O estudo das 2 casas. E por aí vai. Então, assim, são vários assuntos que estão dentro dessas 2 testemunhas aqui. No meu entendimento, aponta para um número de pessoas, de servos de Deus, que recebem a autenticidade profética para profetizar com características de Elias e Enoque, ou Elias e Moisés, no período da grande tribulação. Tá? E estes são o corpo de Cristo. Legal, interessante. Eu creio quase parecido, eu só não creio que ali seja o corpo de Cristo, mas acredito que vai ser 2 testemunhas. Ele é pré-tribulacionista, irmãos. O professor Alexandre é pós, então ele acredita que ali é um simbolismo envolvendo a igreja. Eu já acredito que serão 2 testemunhas literais, mas não vai ser Enoque, não vai ser Elias, não vai ser Moisés. São 2 testemunhas cujo a identidade não é revelada. Mas eu quero passar agora para o nosso amigo dar suas considerações finais, fazer até uma pergunta breve para a gente estar encerrando. Aquilo que o professor Alexandre falou, né? Se nós interpretarmos essas 2 testemunhas como 2 pessoas literais, 2 pessoas mesmo, teria um confronto também, porque se elas subiram, foram transformadas, elas teriam que ser reencarnadas de novo. Isso você fala dentro da questão de Enoque e Elias. Se for Enoque e Elias. Porque elas foram mortas depois de novo. Então elas teriam que ser transliteradas, ser arrebatadas para o céu, transformadas e reencarnadas de novo. Esse texto... Olha o problema. Porque assim, porque o que ele está dizendo é interessante. Porque assim, ó, se elas foram... Aí entra na doutrina da reencarnação. Elias e Enoque. Exatamente. Elias e Enoque foram transformados, beleza. Aí eles voltam para morrer. Morrem de novo. Aí eles deixam de estar glorificados, voltam para a mortalidade. E depois sobem ao céu. E depois ressuscitam, porque o texto de Apocalipse 11 diz que eles vão ressuscitar. E automaticamente vão subir ao céu. Para subir ao céu tem que ser glorificado. Vão ser glorificados 2 vezes. Esse texto é bem polêmico porque é um texto escatológico. Há quem diga, há teorias aí sobre o arrebatamento que diga que o arrebatamento da igreja é justamente nesse momento. Que essas 2 testemunhas representam a igreja e quando eles morrem, eles serão ressuscitados. E quando eles ascendem ao céu, que aparece lá a nuvem, chama eles para subir na nuvem, nesse momento ali, seja o arrebatamento da igreja. Então, já tem uma polêmica em torno do texto em si. Então, ficou claro que as 2 testemunhas aqui, é claro que o professor Alexandre defende a corrente pós-tribulacionista. Ele vê que ali é um simbolismo direcionado para a igreja, né? Eu já acredito, como pré-tribulacionista, que ali seja 2 testemunhas literais, mas não Enoque e Elias. Eu concordo com o presbítero Alex. Eu creio que não será Enoque e Elias, mas 2 testemunhas que farão sinais, né, semelhantes a qual tanto Moisés executou como Elias. Mas eu só acredito que é 2 pessoas ali também? 2 pessoas. Maravilha. Ele também é pré-tribulacionista. Maravilha. A questão, as pessoas pontuam que faz os mesmos sinais que Enoque e Elias. Enoque e Elias, mas... Eu não estou só. Enoque e Elias não, Elias e Moisés. Perdão, Moisés e Elias, mas é o mesmo espírito que usou Moisés e Elias, é o mesmo espírito que usar Legal. esses sinais. Vamos então aqui, meus irmãos, nos despedir, infelizmente. Espero que você que acompanhou essa programação, que você venha
examinar com carinho, lembrando que isso não salva, a gente não vamos ser taxados como hereges, isso é teorias, né? Cada um pode crer na teoria que quiser, mas nós temos a Bíblia, como foi pontuado aqui pelo nosso professor Alexandre, nosso amigo, dando a referência de Paul Washer. Não importa a nossa opinião, o que vale é o que as Escrituras diz, né? Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele deixa isso claro. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para assim ensinar. Então, nós estamos aqui trazendo um ensinamento da palavra de Deus. E deixa aí nos comentários qual a teoria para você tem mais sentido. Aqui Enoque e Elias foi arrebatado sem provar a morte, ou que a teoria que diz que todos eles morreram e este é um mistério reservado apenas para a igreja. Olha que coisa gloriosa. Nós vamos passar por essa etapa ou não, mas pode ser que passemos por essa etapa gloriosa que é o arrebatamento da igreja e a gente pode participar desse grande evento. Temos essa grande promessa de não experimentarmos a morte, mas sermos arrebatados ao encontro do nosso Senhor nos ares e também logo depois sermos transformados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe os nossos participantes aqui. O professor Alexandre está em todas praticamente, é uma benção sempre estar aqui conosco participando do Pod Fé, um dos idealizadores, assim como o nosso irmão em Cristo, presbítero e também professor, tá? Ele é professor de teologia também, irmão Alex, bacharel em teologia. Só tô com feras aqui, irmão. Tá aqui também participando, juntamente conosco do Pod Fé. Irmãos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fique conosco uma vez mais e até a próxima programação. Amém. Deus abençoe.